Epa Umio, Epa Yemojao, Kabi Esiodo. O meu nome é Renata Barcelos, ou Yemojabe Mium Tomaleariké, e eu quero conversar hoje com vocês sobre Orixá Regente do Ano. E por que eu acho que essa história de Orixá Regente do Ano é uma grande baboseira, tá? Por que é uma grande baboseira? Vou começar já a explicar aí. Depois, se você tiver alguma coisa a dizer sobre isso, né, que seja contrária aí à minha opinião, pode escrever, fica à vontade, a gente tá aqui pra conversar mesmo, tá? Então, a minha opinião é que nós não temos aqui no Brasil algum sacerdote ou sacerdotisa que seja aquele que nós elegemos para ser a voz suprema para todo o povo de Orixá, né? Então, alguém precisa realizar essa consulta divinatória para que diga para todo mundo quem é o Orixá Regente do Ano. Como nós não temos um líder, um único líder religioso intitulado que possa representar a todos nós, é difícil que a gente consiga comprar qualquer consulta oracular como aquela do Orixá Regente do Ano. O que acontece muitas vezes é que alguns canais da mídia chamam um sacerdote ou uma sacerdotisa ali para fazer previsões. Dentro desse contexto que é midiático, alguém ali fala o Orixá, porque fez ali o jogo e tal, e aí às vezes até pedido mesmo da própria canal de mídia ali, o sacerdote também quer se promover, também quer ter seu nome vinculado, acaba fazendo e tirando ali o Orixá Regente do Ano. Mas, por conta da força, né, dos canais de mídia, acaba divulgando, acaba propagando esse Orixá Regente para todo mundo. Então lança lá num canal X um sacerdote que muitas vezes você nem lembra o nome, mas você só ouviu que é Oxalá, é Iemonjá, enfim, algum orixá, e você começa a propagar isso, você quase que nem lembra mais quem é o nome desse sacerdote que fez a tal consulta divinatória e que começou a espalhar essa informação. E é por isso também que você vai encontrar informações divergentes. Você vai ler num canal que é um orixá, você vai ler em outro canal que é outro orixá. Por quê? Porque não é a mesma pessoa. Entendeu? Não é a mesma pessoa. Dá diferença. É óbvio que vai dar diferença, gente. E aí a outra questão é que a gente também, às vezes, vê alguns sacerdotes usando cálculos matemáticos, né? Como uma odologia feita por números, né? E aí há mais uma similaridade aí, há uma igualdade até do orixá que vai representar o ano. Por quê? Porque essas pessoas usaram um cálculo matemático. E aí eu tenho que dizer assim, eu não desrespeito, eu não estou falando que não funciona. Quem usa cálculo matemático para fazer as consultas oraculares para os seus clientes, eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor, né? Eu não estou desacreditando, porém, não é uma prática tradicional, que a gente tem que dizer assim, não pode dizer que é uma prática tradicional. Dentro do jogo de búzios, a gente não usa odologia, a gente não usa cálculos matemáticos, a gente não leva em conta números de nascimento e etc., para fazer a consulta divinatória, tá? Então, isso é uma coisa que veio, acho que da numerologia, que é uma outra ciência, que foi, com o tempo, sendo acoplada ao jogo de búzios por alguns sacerdotes. Então, nessa condição, alguns sacerdotes falam que é o mesmo orixá, porque fizeram um cálculo matemático e aí conseguem chegar numa coisa comum. Mas, mesmo assim, de novo, aí a gente tem que partir que todo mundo acredita que a numerologia, então, pode falar qual é o orixá do ano. Não, eu já não vou acreditar, entende? Então, a gente não vai nunca chegar em algo comum. Então, assim, existem em alguns lugares algumas instituições maiores. Por exemplo, eu sei que em Cuba existe uma organização ali que eles fazem uma leitura oracular que acopla um grande, imenso número de pessoas. Nem é todo mundo, mas eu sei que ali existe um órgão que já é mais organizado e que eles fazem uma leitura com previsões para o ano, que sai inclusive no jornal, né? Ali local, e eu sei disso. Mas mesmo assim, não é a mesma organização que a gente tem aqui no Brasil. O Brasil não tem esse tipo de instituto. Na Iorubá, tampouco existe algo em comum que todo mundo acate. Né? O próprio jogo de Ifá, vou lembrar aqui, também aproveitar para lembrar que o Ifá, ele é o jogo, né, a consulta, a filosofia que é embutida dentro do orixá Orumilá,
Mas, enfim, cada orixá ali tem o seu próprio conceito, a filosofia, tem os seus próprios oráculos, né? A consulta de Ifá não é superior a nenhuma outra consulta oracular de outro orixá. Eles também têm ali diferentes como dizer assim, diferentes instituições que fazem uma consulta grande por ano, né? A gente conhece uma que fica lá em Equeti, outra que fica ali em Ifé, que fazem consultas divinatórias e que não sai o mesmo do, gente. Não sai nem mesmo a previsão pro ano. Os urubás nativos, né? Não sai a mesma previsão. Também em Oió, em agosto de todo o ano, tem lá o povo de Xangô fazendo as divinações pro ano, que, enfim, numa outra data, inclusive, também não sai a mesma previsão, tá? Isso é ruim? Não, não é ruim, gente, porque é evidente, eu acho isso muito sincero, de que aquela consulta, ela vai falar sobre um contexto ali local, né? Eu acho que é muita prepotência, inclusive, alguém achar que vai fazer uma consulta para o mundo inteiro, né? Ah, que alguém acerta uma coisa ou outra, claro que acerta, mas a gente tem que pegar tudo que erra e tudo que acerta e fazer um equilíbrio ali. Né? Então, assim, a gente precisa cair na real de que não é questão de ter limitação o jogo, não é questão disso, mas é questão de que o oráculo não tá para o mundo inteiro, porque não vai corrigir tudo, né? Ele tá muito para atender a expectativa daquela comunidade em que a gente vive e os problemas da comunidade que a gente vive, que é onde a gente pode alcançar, é onde o sacerdote vai alcançar para pedir interferência de um orixá, né? Então, vamos cair na real, sabe? Ai, mas o orixá não atinge o mundo. Atinge. Mas aí, assim, olha, se um único sacerdote pudesse fazer algo pro orixá atender o mundo inteiro, ninguém mais precisava cultuar o orixá, porque bastaria um sacerdote fazer e tava tudo resolvido. Então, sabe, vamos racionalizar, vamos, né, ter um pouquinho aí de razão na cabeça de que não funciona assim. A gente sabe que cada um tem que fazer essas coisas também individualmente, a sua própria comunidade também vai fazer uma leitura oracular. Então, aí que eu queria chegar. Dentro da sua comunidade, dentro do seu terreiro, do seu ilê, do seu ijô, dentro do seu culto, da sua ebé, o seu sacerdote, a sacerdotisa pode e vai muitas vezes fazer uma consulta anual. Tudo bem, aí é bacana, porque daí ele está atingindo exatamente o que eu estou falando. A comunidade que você pertence, né, o que faz muito mais sentido, né? Vamos pensar aqui comigo. Faz muito mais sentido de que a consulta seja realizada ali para aquela comunidade, né? Que os problemas que assolam ali estão à vista, né? Então, assim, a gente partilhar deste conhecimento como da nossa casa, da nossa tradição, da nossa família, tá tudo bem. Então, não pode falar que a nossa família fez uma consulta para o mundo inteiro, que aí é um pouco mais complicado, tá? Outra coisa assim, a gente pode fazer uma consulta individual para saber nossos desígnios do ano? Pode, até deve fazer. Né? O Yorubá, alguns Yorubás, vou falar assim, não todos, mas também tem um hábito de fazer muito no seu aniversário, né? Uma consulta para saber, enfim, para fazer rituais e para se proteger, enfim. Também houve alguns, neste mesmo ano aqui que a gente está falando, que é né, nessa virada aqui, alguns Yorubás também fazem consulta divinatória, embora eles tenham datas de ano novo em épocas diferentes, como eu disse. Pode fazer individualmente? Pode fazer individualmente, se você quiser, mas saiba que também você fazendo no começo do ano não vai te impedir, não vai te livrar, vamos falar assim, de que você não precise realizar outras consultas durante o ano. Porque essa consulta de começo de ano é para te dar um panorama geral de coisas para você se cuidar. Mas, como a gente sempre acredita que a gente está em movimento, outras consultas vão precisar ser realizadas de qualquer maneira, ok? Pois é isso. Gente, não temos um orixá regente do ano, desculpa, tá bom? Não é culpa minha, tá?